Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, sobre comunicação e como os meus vícios, como os meus maus hábitos, como a minha intolerância, como a minha arrogância, como o meu pecado conseguiu envenenar e atrapalhar essas duas coisas. Vamos tentar entender de uma maneira simples, sem ser autoajuda, que eu falo que não é autoajuda não. Vamos tentar entender qual que é a nossa dificuldade em estabelecer e manter essas duas coisas juntos ou separados, comunicação e relacionamento de um jeito que não nos prejudique e que principalmente não nos afaste das pessoas. O maior problema de como que a gente se relaciona, como a gente se comunica, não é o fato da tecnologia ter encurtado os caminhos e nos isolado na doce ilusão de que a gente fica melhor sozinho, né? A gente vê um monte de amigos sentados junto, sem trocar uma palavra, mas todo mundo mexendo no celular. Às vezes eu estou falando com meu colega do lado, mas não falo. Eu digito, eu teclo, né? O problema não está nisso, né, em rede social, né? E em muitos casos, ao invés de construir pontes, constroem muros, né? Acabei de falar. Está do lado, mas não se comunica, não olha no olho, né? Não está nas pessoas também com quem a gente discorda. Aí a gente pergunta, mas onde é que está a sede, a origem dos meus problemas, das minhas decepções? O óbvio que não enxergamos está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, dentro do seu coração. As nossas palavras, as nossas reações, elas apenas põem para fora, né? Algo que já existe dentro de nós. Já existe. Já dizia o Evangelho, em duas oportunidades pelo menos, do que a boca fala, do que o coração está cheio. Você vai refletir, você é um espelho do que você sente, do que você acha, né? Vai, depois de tudo isso, qual que é a sua atitude, qual que é a minha atitude, qual que é a nossa reação aos problemas, às dificuldades, às decepções, a falta de dinheiro no meio do mês, putz, chegou nem dia 15, já acabou o dinheiro. Qual que é a sua reação? Qual que é a sua reatividade? Vendo tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta falta de empatia, tanta falta de amor, tanta falta de verdade, tanta informação atravessada, tanta fake news, tanto podcast de mediocridade na nossa cara. Nessa nova era, né, da hiperconectividade trasher digital. Esse termo foi eu que inventei. Hiperconectividade trasher digital. Tantos likes ou bloqueios, né? Tanta palhaçada. E agora ainda por cima a gente tem que aguentar esse negócio de farmar aura, né? Essa gíria infeliz da internet que mostra nosso carisma, o nosso estilo e sem ter respeito perante os outros. Qual que é a sua tier list de decepções digitais? E assim caminha a humanidade em passos de formiga e sem vontade. Eu insisto na pergunta: o que que você acha de tudo isso? Aí eu pergunto qual que é a nossa reação. Nossa, é muita gente. Então me diga qual que é a sua opinião e principalmente qual que tem sido a sua reação a tanta maravilha. Parece que cada semana tem uma novidade, né? É aí que a gente chega no bojo, no centro, onde eu queria chegar, no ponto que a gente queria chegar. A minha, a sua resposta, seja ela de interesse ou de descaso a tudo isso que está acontecendo, fala muito da nossa atividade ou passividade diante da vida. A maneira com que eu reajo ao que está acontecendo mostra como eu me sinto, como eu sou, na verdade, né? Como é a minha comunicação e como são meus relacionamentos. Se eu estou agindo propondo saídas ou apenas reagindo com as armas que eu tenho, da maneira que eu posso, né? Eu proponho saídas, eu proponho um jeito novo ou me conformo, eu me aqueço a cabeça assim. É isso que a gente chama de reatividade tóxica, que é o nosso tema de hoje. Reatividade tóxica, a nossa reação aos problemas, às aflições, às tribulações da vida. Não se espante, essa costuma ser a reação natural do ser humano. Coração cético, um coração incrédulo, pessimista, de alguém que muitas vezes vive sem fé, sem esperança, cansado de sofrer. A gente está cansado de levar tapa na cara, às vezes, da vida, né? A gente só acredita no que vê, no palpável, posso pegar. Essa é uma visão de túnel, uma visão escura, turva, corrompida pelo erro, pelo orgulho, pela ganância, pela soberba, pela luxúria, pelo apelo do pecado. Entenda, o problema nosso é o pecado.
Quando a gente responde impulsivamente com ira, com sarcasmo, com desprezo, o desejo de vencer as discussões, de ter a última palavra, eu sei, eu faço, a gente apenas confirma o que eu acabei de dizer, a gente apenas espelha o que está dentro do nosso coração, da nossa alma. Presta atenção numa coisa, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas más escolhas, muitas das presepadas e tentações que a gente entra, são culpa nossa, culpa minha e culpa sua. É porque a gente procura. E o resultado dessas intenções, dessas disposições, a gente às vezes está provando na vida. Vai, vamos para a Bíblia, sempre a Bíblia. Eu vou tentar falar de uma linguagem que a gente consiga entender. Uma paráfrase, vai. Tá lá em Tiago 1, de 12 a 15. Ó, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que encara as lutas e aflições e consegue superar, passar por cima, é um felizardo, é bem-aventurado. É assim que a gente ama a Deus, sendo fiel de verdade. Quem age dessa maneira vai receber como recompensa vida plena. Por quê? Porque quando alguém passa por lutas e por aflições, não pode ter a cara de pau e falar assim, é Deus quem me deu isso. Que Deus não tem nada a ver com isso, Deus não tenta ninguém, Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Provas são diferentes de tentações. Ceder à tentação é decisão sua, é decisão minha, é nossa decisão. Culpar Deus é malandragem, meu irmão, é meter o louco. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. E se a gente cede, se a gente faz isso, a gente logo mostra a nossa cara, o pecado se mostra em nós. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte, a desgraça. Aí é igual água morro abaixo, ninguém segura. Sério, né? Sério, a mensagem bíblica é séria, é verdadeira. Trocando em miúdos, o nosso problema não começa nos fatos, fatores ou situações externas. O nosso problema começa dentro de nós, nos dedos que digitam, nos acessos inflamáveis, inflamados, nas palavras tóxicas, vai papá, na direção dos meus olhos. Física, eu falei de Bíblia, agora eu vou falar de física. Ação e reação, terceira lei de Newton, Nossa reação espelha a nossa alma. Toda ação implica numa reação de força igual e contrária. Toda vez que a gente perde uma batalha, um contrato, quando a gente ouve um não, vem uma frustração, uma tristeza, uma decepção amorosa, como é que eu reajo? Né? Qual que é a minha reatividade? É tóxica? É ação e reação? Aí vem aquele sentimento de autocomiseração, né? Oh, Deus, céus, azar, pena de si mesmo, né? Ou de autoindulgência, não, eu fiz isso porque eu precisava fazer, né? É mais fácil agir assim do que encarar, muitas vezes, fomos nós que erramos. Encarar isso dói, é difícil. A autoconfrontação é difícil. É fácil passar pano, né? Relevar, né? Pôr panos quentes. Muitas vezes a gente está com medo, a gente atira no escuro e acha que a gente é dono da razão e transfere a culpa é dele, não fui eu que fiz, não. A gente foge dessas responsabilidades. E às vezes, muitas das vezes, essa fuga é um prenúncio de vícios, de brigas, de relacionamentos, de término de relacionamentos, né? Aí chega a hora que a gente pergunta, é só isso? Game over? O que pode mudar? O que pode transformar? O que pode desamarrar esses nós que a minha vida se tornou? Esse nó cego que a minha vida se tornou? A resposta é simples e única. Jesus Cristo, a palavra, o dunamis, o Evangelho de Cristo. O Evangelho transforma não apenas o que eu faço, o que eu digo, mas apenas como eu faço e como eu digo. Muda o foco, muda o modo com que nós reagimos às dificuldades. Cristo não veio somente para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Ele veio para renovar o nosso ânimo, para renovar o nosso caráter, os nossos desejos e as nossas respostas diante das tribulações. A minha reatividade deixa de ser tóxica, deixa de ser envenenada, deixa de ser maldosa. Nesses tempos de dúvida, né? De necessidade de autoafirmação, eu sou, eu faço, eu sei, nessa nossa cultura do protagonismo, né? O eu, né? Eu quero ser o líder, que curso de liderança e tal, inclusão social,
pertencimento. Você pertence a qual tribo, né? Nesses dias sombrios de libertinagem sexual, que ninguém sabe mais que sexo que é, virou uma bagunça de polarização política e de bipolaridade emocional. Quando a razão morreu, né, a morte da razão, a verdade de Cristo brilha como uma candeia nessa escuridão. Ela ilumina os nossos pés e traz luz para os nossos caminhos. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Em primeiro lugar, a luz resplandece nas trevas. Então, eu tenho que me lembrar que a minha identidade está em Cristo, não na aprovação das pessoas. Se eu conseguir enxergar, entender isso, encontrar a minha segurança no Evangelho de Cristo e não me escorar na minha soberba estética, nem na minha ostentação que eu gosto de mostrar, nem no que os outros dizem sobre mim, quando eu entendo que eu não preciso vencer toda discussão, que eu não preciso ser o dono da palavra, o dono da voz, que eu não tenho que buscar validação, curtida ou comentário, tudo começa a mudar, os nós começam a ser desamarrados. Eu estou falando isso por quê? Porque se eu não prestar atenção, se a gente não prestar atenção, eu sou engolido, eu sou engolido e devorado pelo achismo dos outros, pela opinião dos outros. E as redes sociais amplificam e agigantam essa impulsividade, a maneira com que eu me relaciono, a maneira como eu trato as pessoas. Dane-se, né? Como assim? É só olhar ao nosso redor. É só olhar dentro da sua casa, no seu lar, seu filho, sua filha, sua esposa, né? Só olhar o seu histórico de navegação. A velocidade da internet, os gigabytes, o algoritmo e a gamificação sufoca o diálogo entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre amigo e amiga. O glamour da mentira, das minhas realidades instagramadas e a facilidade que o chat GPT constrói para mim as minhas coisas favorece um emburrecimento programado. E me dá uma opinião que muitas vezes não é minha. É mais fácil dar like e concordar com alguém que expressa sua própria opinião unilateral, né? Muitas vezes sem nem ter conhecimento de causa, ter estudado ou experimentado o fato sobre o que ele está falando, do que procurar pensar e formular a sua própria opinião, e procurar e buscar e ler. A gente ouve tanto discurso, né, de personalidades, ou seria personagens, né, que não passam de pura persuasão. Às vezes é até um discurso bonito, politicamente correto, ávido, né? Fala com autoridade, parece, né? Ávido e ácido, né? Que às vezes me induz e te induz, nos induz a cada vez mais para uma vida sem sentido, uma vida frenética, uma vida fanática. Você quer uma sugestão? Sem perder tempo, desacelere. Parece até contraditório, né? Sem perder tempo, desacelere. Mas para um pouco de apenas reagir, né? Ouça mais. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci. Ouvir é ouro, falar é prata. Diz tudo se você pensar bem essa frase. Pense, reflita, pense de novo, de novo e de novo, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, antes de dar qualquer resposta atravessada, qualquer palavra mal colocada ou maldita. Lembre-se que você carrega a imagem de Deus. Então, mesmo aquela pessoa que discorda de você, mesmo aquele chato que só fala besteira, ele também merece respeito, merece uma nova oportunidade muitas vezes. Essa pessoa muito chata pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus colegas, ou até aquelas pessoas que você não gosta muito. Mas elas precisam ser tratadas não como inimigos, a serem destruídos ou sufocados, mas com respeito, mesmo pensando diferente de você. Para terminar, e aplicando diretamente para a nossa vida. Antes de responder a uma crítica ou provocação ou ofensa, eu te convido a fazer perguntas como essa. O que está governando o seu coração? O que está governando o seu coração neste momento, melhor dizendo, porque a gente é inconstante, né? É volátil o nosso coração, o nosso achismo, o ânimo nosso é dobre muitas vezes, né? Outra pergunta, eu tenho realmente glorificado a Deus ou satisfeito apenas a minha vontade?
ao querer vencer uma discussão, ao querer estar na frente, estar por cima. Outra, as minhas palavras, o que eu faço, reflete a boa obra de Cristo em mim. As minhas respostas vão me aproximar mais das pessoas ou vão gerar mais conflito ainda, vão alimentar uma gasolina no fogo. Para a gente terminar, eu resumo tudo em um parágrafo só, para a gente matar. A toxicidade da nossa comunicação diária, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, ela não pode ser vencida com uma mentoria, com autoajuda, nem com coaching ou treinamento ou novas técnicas de comunicação, mas somente pela transformação do nosso coração pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele pode mudar o nosso ânimo dobre e transformar a nossa ação e reação, que são envenenadas pelo pecado, em bênção. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Lumen de Dunamis, o poder de Cristo na palavra e pela palavra. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.